Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui com a gente. Hoje, vamos mergulhar numa coisa super importante dos mapas digitais que às vezes a gente nem percebe. É a informação que está por trás daqueles desenhos, sabe? Linhas, pontos, áreas. A gente pesquisou em várias fontes, né? Análise espacial, bancos de dados geográficos, até manuais de software e normas técnicas. E a nossa missão aqui é entender o que são os tais atributos, quer dizer, a inteligência escondida ali nos dados geográficos. Tá, vamos começar a desenrolar isso. Quando a gente abre um mapa num SIG, num sistema de informação geográfica, a gente vê lá as representações, né? Um pontinho para a cidade, uma linha para o rio, um polígono para o município. Mas essas formas, esses desenhos, são só isso mesmo? Desenhos? Ótima pergunta. É aí que a coisa fica interessante. Imagina que, para cada desenho daquele no mapa, tem uma planilha eletrônica ligada diretamente nele. Cada linha dessa planilha, dessa tabela, corresponde a um objeto específico, tipo aquele rio ali na tela. E cada coluna dessa tabela tem uma informação, um dado sobre ele. Essas informações são os atributos. Ah, entendi. É como se cada coisinha no mapa tivesse uma ficha com os dados dela. Faz sentido. Pelas fontes que a gente viu, para um ponto de cidade, por exemplo, os atributos poderiam ser o nome, né, São Paulo, ou a população, tipo 12 milhões, a sigla do estado, SP, coisas assim. Isso. E para um rio como o Amazonas, podia ser o nome, claro, o comprimento dele, talvez até a vazão, né, que é importante para estudos de bacia hidrográfica. Exatamente. E para um terreno, um lote, talvez o nome do dono, o uso do solo, se é agrícola, urbano, área total. Tipo aqueles mapas de cadastro. Perfeito. E usando o jargão técnico, mas de um jeito simples. Dentro dessa planilha, as colunas a gente chama de campos. Cada campo é uma propriedade. Nome, população, área, tipo de solo e por aí vai. As linhas são os registros. Cada registro tem os dados de um elemento geográfico no mapa, seja um ponto, uma linha, uma região. E o software, SIG, o programa, é quem faz a mágica, né? Ele que conecta o registro lá da tabela com a geometria, com o desenho no mapa. Entendi o que são, mas e na prática? Para que serve isso? Onde que essa conexão entre o desenho e os dados brilha mesmo? Olha, uma das coisas mais poderosas são as consultas por atributo. Isso quer dizer que você pode filtrar, selecionar os elementos do mapa usando as informações desses atributos. Imagina poder pedir para o sistema tipo, me mostra só os municípios com mais de 100 mil habitantes. Ou então, seleciona para mim todas as áreas que são reserva florestal. Nossa, que legal! Para qualquer análise espacial séria, isso é fundamental. E muitas vezes, para fazer essas perguntas para o sistema, a gente usa linguagens como SQL, que é meio que um padrão para conversar com um banco de dados, né? Dá para fazer umas consultas bem específicas, combinar critérios. Interessante demais essa parte de interrogar os dados. Mas não é só para análise, né? Imagino que os atributos também mudam como o mapa aparece pra gente, o visual. Acertei? Acertou em cheio. Os atributos são cruciais para como a informação é mostrada visualmente. O nome da cidade que aparece escrito ali, o rótulo, vem de um campo de atributo. Sabe aquelas cores diferentes num mapa de relevo que mostram a altitude? As cores hipossométricas? Sei. Ou as cores que mostram tipos diferentes de vegetação? Elas são definidas olhando os valores que estão nos atributos de cada pedacinho do mapa. Isso transforma um mapa que podia ser simples numa fonte rica de informação visual. Faz todo sentido. A aparência do mapa está comunicando os dados, então. Exato. E para guardar tudo isso, a geometria e os atributos, de forma organizada a gente usa bancos de dados geográficos. Eles são feitos para isso, para guardar e consultar esses dados espaciais de forma eficiente. E tem também os metadados, que são assim, dados sobre os dados. Explica melhor. Os metadados dizem o que cada atributo significa, de onde veio aquela informação, qual a data dela, a precisão. São informações essenciais para garantir que todo mundo entenda e possa usar os dados de forma correta e confiável. Tá, então, resumindo a nossa conversa, os mapas digitais são bem mais do que a gente vê na tela.
Cada elemento ali, ponto, linha, área, carrega um monte de informação detalhada, dos atributos. E esses atributos são organizados direitinho, como se fosse numa tabela, com campos e registros. E é essa ligação que abre um mundo de possibilidades para a gente consultar, analisar e visualizar a informação geográfica. Sem dúvida. Entender o papel dos atributos é tipo a chave para tirar o máximo proveito da informação geográfica. Seja para planejar uma cidade, para gerenciar recurso natural, para estudo ambiental, ou até só para a gente entender melhor os padrões no espaço à nossa volta, né? E isso levanta uma questão interessante. Pois é, pensando nesses dados todos que ficam meio escondidos por trás dos mapas que a gente usa todo dia, desde o aplicativo de trânsito até um mapa no jornal. Que histórias não contadas, que relações que a gente não vê poderiam aparecer se a gente pudesse simplesmente consultar os atributos deles. Fica aí a reflexão pra gente. Até a próxima análise.